Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre o comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero falar com você sobre essa epidemia de solidão que a gente tem vivido e eu quero começar pelo início, né? O que é a solidão? Eu peguei uma definição para a gente começar a trabalhar em cima dela e para a gente conseguir avançar um pouco nisso aqui. Solidão é um estado emocional de desconexão emocional ou social, sensação de vazio ou desamparo, em que a pessoa sente que suas relações não são suficientes para suprir suas necessidades afetivas ou de pertencimento. Olha só, se a gente fosse entrar aqui, eu não quero entrar nisso, o que é solidão, o que é solitude, né? O que é diferença. Então a gente tem aí um movimento tipo, você precisa aprender a estar só, sim, de fato sim, quero falar sobre isso. Mas a solidão vai para além disso, né? Porque a solidão não envolve só estar ou não com outra pessoa. Tem pessoas que têm muitos grupos de amigos e que se sentem profundamente sós. Tem pessoas que estão casadas e que se sentem profundamente sós nos seus casamentos. Tem pessoas que estão sós e não se sentem profundamente sós. Olha só, existe uma emoção que fala. E o que é a solidão? Essa sensação que a gente está desconectado emocionalmente e socialmente. Isso vai nos gerar essa sensação de solidão, né? De que o outro não é capaz de me suprir, de que o outro não é capaz de cuidar de mim como eu preciso ser cuidado. É muito difícil, né? Hoje para algumas pessoas que eu conversei, perguntei, solidão, né? Você sente como que é? A gente está falando de estamos falando de uma epidemia de solidão, mas as pessoas de fato têm falado sobre isso, né? Essa é uma queixa que começa a aparecer mais no consultório, mas o que a gente está dizendo? E aí, gente, eu decidi fazer uma organização minha aqui, que eu quero falar sobre 3 solidões, eu acho que a gente vive, que é o que eu vejo acontecendo atualmente. A primeira solidão, eu acho que é uma solidão que vem muito em decorrência, foi potencializada na pandemia, que é a solidão do pouco contato social. Então a gente entra aí, isso foi uma mudança, né? O avanço da tecnologia, estamos conectados. Então, olha só, Ailton daqui, Luana, Letícia, pessoas que eu convivi há anos atrás na minha vida, que nesse momento a gente não tem a convivência diária, mas olha o que a internet faz. Ela nos conecta. Então, existe uma conexão que acontece aqui e a gente acaba estando muito conectados online, mas a gente está com pouco contato social, às vezes nenhum. Uma outra mudança que acontece, né, que vai explicar um pouco isso, é o próprio home office. Então, hoje eu estava até comentando, teve momentos da minha vida que eu trabalhei 70 horas, presencial, interagindo, conversando com pessoas, resolvendo coisas. E hoje? Hoje eu trabalho mais online do que presencial. Tem uma mudança que acontece nos últimos anos que diminui o nosso contato social. Então, uma primeira solidão que muitas pessoas vivem é a solidão do literalmente estarem sós, não terem amigos, terem muito poucos amigos, não estarem num relacionamento, não namoram, quando começa não consegue manter o relacionamento, não consegue começar relacionamento, e essas pessoas estão literalmente sós. Não sei se você sabe, mas alguns países do mundo a gente tem crescido na taxa de solteiros. Então, países nórdicos, Alemanha, por exemplo, se você for pegar a estatística, você tem um aumento significativo de pessoas solteiras. A gente está falando dessa solidão, vamos colocar assim, social, né? O pouco contato social, não tenho amigos, não tenho parceiros. E eu tô aqui, né? Brasília. Não sei quantos de vocês são daqui de Brasília, mas Brasília tem essa característica. Então tem muita gente que vem para Brasília, passada em concurso, e a pessoa chega aqui e ela vive em si uma solidão social. Por quê? Porque Brasília é difícil fazer amigo em Brasília. Ou é amigo do trabalho, ou é o amigo da academia, ou é amigo do crossfit,
ou é amigo da escola, mas Brasília você não faz amigo na rua, né? Ah, onde você conheceu fulano? Ah, fulano é meu amigo do boteco, que a gente se conheceu no boteco. Não é o padrão de comportamento do brasiliense. A pessoa vem de fora, né, numa vida adulta, ela tem dificuldade de se encaixar. Muitas pessoas em Brasília vivenciam uma solidão social. Estão trancados nos seus apartamentos, estão trancados nas suas kitnets, estão se sentindo vazias, sozinhas, nessa profunda solidão que atravessa. Isso faz muito mal à nossa saúde, ok? Tem uma segunda solidão, então, essa solidão social. Tem uma segunda solidão que eu tô chamando de uma solidão emocional, que é a falta de conexão. Então, você tá casada, você tem seus amigos, você tem seus filhos, mas muitas vezes você tá com aquelas pessoas e você se sente vazio. Aquelas pessoas não te entendem, aquelas pessoas não conseguem compreender quem você é, aquelas pessoas não conseguem te ver, aquelas pessoas não conseguem te validar. Muitas vezes, isso infelizmente é uma coisa que acontece, às vezes dentro dos nossos casamentos, dentro da nossa família, a gente está muito mais performando do que sendo quem nós somos. A gente está muito mais vivendo mais um papel social que eu preciso performar e entregar do que efetivamente me sentir profundamente conectada. Então, qual que é a solidão que a gente ouve também? Essa solidão emocional de que você tem uma pessoa do seu lado, mas você continua se sentindo profundamente só. Então, são essas muitas relações que nós temos, sei lá, eu tenho 6.000 seguidores. Ah, tem 6.000 pessoas que estão tendo acesso ao meu conteúdo. Olha quantas pessoas. Tá, mas quantas dessas pessoas eu tenho um vínculo afetivo e emocional? Quantas dessas pessoas me escrevem? Quanto dessas pessoas lembram de coisas e me mandam? Quanto dessas pessoas entram no meu campo de atenção de eu estar fazendo alguma coisa e lembrar dela? Olha só, a gente ter muito seguidor ou muitas pessoas nos seguindo não está matando a nossa solidão emocional, dessa falta de conexão de vínculos mais profundos. Então, essa é uma solidão que a gente vivencia. Você quer ver uma queixa que eu tenho escutado muito no consultório? A queixa do... Nossa, papo sempre raso. Ah, não, uma preguiça de sair, uma preguiça de conversar. Por quê? Ah, sempre as mesmas conversas. Conversa sempre a mesma coisa. É como se as pessoas estivessem se tornando desinteressantes. A gente está perdendo o gosto de estar com o outro. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com o outro, mas não existe conexão emocional acontecendo. Ok? E eu quero falar de uma terceira solidão, que eu decidi dar esse nome, tá? Que eu chamei solidão da vida. Tem esse termo aqui. O que é a solidão da vida, né? É o caminho da sua jornada, é o seu caminho. São aqueles momentos que você vive que é você. São os choros que você teve que só você sabe. As crises que você passou que só você sabe o que você suportou. São aqueles momentos da nossa vida que você tem marido, que você tem filho, que você tem amigo, que você tem terapeuta, que você tem psiquiatra, mas são momentos que você está profundamente sozinho com você. E não só profundamente sozinho, mas vivendo uma solidão. Eu achei muito interessante isso, né? Por que essa solidão filosófica, né? Por que essa sensação de vazio nos acompanha? É a sensação de sermos únicos. Eu acho que se eu abrisse aqui, todos vocês me diriam pelo menos uma situação na sua vida, se não muitas outras, que você se sentia um peixinho fora d'água. Muitas situações da sua vida que parecia que só você estava vendo aquilo daquele jeito. Ou por que as pessoas não estavam te entendendo? Ou por que as pessoas não estavam se conectando com aquilo que estava acontecendo? É a marca de sermos únicos, de sermos só nós. Isso significa, em muitos momentos, nós seremos sim compreendidos e nós estaremos sim desconectados e nós vamos viver essa solidão, que é uma solidão inerente. Qualquer pessoa, se você perguntar, já teve um momento de solidão na sua vida, essa pessoa vai te responder sim,
ok? Se ela não mentir, ela vai te responder sim. Qual que é o problema da solidão, né? Antes de eu entrar aqui, minha esposa falou, por que você decidiu falar de solidão? Falei, primeiro que isso está aumentando, então a gente começa a ver que a queixa, o termo, né, a solidão invadindo as queixas dos consultórios, os dados nos mostrando que as pessoas estão cada vez mais sós, né? Tudo isso eu falei com ela, a gente precisa começar a discutir que isso tem consequência. A solidão tem consequência para a nossa saúde mental. O que nós sabemos hoje? Se você vivencia estados de solidão de uma maneira muito contínua, né? Nesses 3 níveis, essa desconexão com o outro, com você, essa sensação de sem conexão emocional, isso vai aumentar o seu risco de depressão, isso vai aumentar significativamente o seu risco de suicídio. Já existem estudos que mostram um aumento de doenças cardiovasculares. A gente sabe que a solidão enfraquece seu sistema imunológico e eu poderia continuar a lista aqui. Existem estudos mostrando que as pessoas que vivem nessa vida muito solitária, né, com muita solidão na sua vida, estando com pessoas ou não, a expectativa de vida delas se assemelha a pessoas que fumam em média 15 cigarros por dia. Então, a gente começa a dizer por que falar de solidão se torna tão problemático. Porque a gente começa a falar de um lugar que nos mata, de um lugar que nos adoece. Por quê? Porque isso está nos afetando. Isso tem crescido? Olha só. Deixa eu te falar como que anda a solidão no mundo. Hoje eu fui fazer uma pesquisa para trazer isso aqui para você. Olha que interessante. Em 2018, o Reino Unido nomeou uma ministra, eles criaram um ministério, que foi o Ministério da Solidão. Então, eles começaram a entender a solidão como um problema de saúde mental no Reino Unido, e em 2018, ou seja, tem 6 anos, que eles criaram uma parte do governo para discutir a solidão. Em 2020, então, 4 anos atrás, saiu um estudo nos Estados Unidos falando que 60% dos norte-americanos se sentem sós, sentem-se profundamente sós. No Brasil, a USP fez um estudo em 2020, também aí 4 anos esse estudo saiu, falando que 55% dos brasileiros se sentem sós. Em 2021, então, imagina, 3 anos atrás, o Japão criou o Ministério da Solidão porque eles entenderam que a solidão está se tornando um problema de saúde pública e que eles precisam que o governo pense em como resolver o problema. Vocês entendem o que está acontecendo? Talvez há 10 anos atrás não faria sentido eu trazer esse tema de live para a gente discutir. Mas em 2025, num crescente de relatos de solidão, e a gente começa a ver governos se organizando para entender isso como um problema, a gente começa a ficar mais atento para isso. Por que a gente está assim, né? Acho que eu já falei um pouco sobre isso. A gente tem uma mudança no nosso estilo de vida, a gente tem uma mudança na estrutura familiar. Então, acho que essa é uma questão. Meu pai teve 9 irmãos. Eu tive 5. Minha irmã teve 2 filhas. Olha só. Minhas sobrinhas não sabem se elas querem ter filhos. Então, a gente vai tendo ao longo das gerações uma diminuição na estrutura familiar. Então, se há tempos atrás era normal as famílias terem 10 irmãos, hoje o pai quer 1, talvez 2, está pensando e tem um monte de casal falando, olha, a gente já não quer mais ter filhos. Então, a gente tem essa estrutura de família. Essa estrutura de família, com certeza, é uma das coisas que vai afetar esse momento que nós estamos. A gente tem esse crescer da tecnologia, muita rede social, muita conexão e muita falsa conexão. Porque eu tô aqui, eu tô vendo você viajar, eu tô vendo você curtir lá o seu trabalho, o seu cachorro, seja o que for, mas eu não tenho uma conexão emocional com você, isso não me produz conexão emocional. Então, é uma conexão importante, a gente vive ela, mas ela não nos supre emocionalmente.
A gente tem também, né? Eu acho que esse é um ponto aí. A gente está numa cultura hiper individualista. Eu. Então, esse é um outro problema quando a gente fala de solidão. Nós estamos intolerantes. Então, se a pessoa não é do jeito que eu quero no meu casamento, eu descarto, eu entro no Tinder, eu procuro uma outra pessoa e tem mais 2 milhões de pessoas lá dentro. Ah, não, deve ter outra pessoa. Se não me satisfaz, se não atende às minhas necessidades, então eu descarto e eu pego uma outra coisa. A gente está no momento dos amores líquidos. Isso também faz parte desse fenômeno que a gente está vivendo, que envolve sim a solidão. A gente teve uma mudança no trabalho, então, né? Falei isso. A gente estava no presencial, agora a gente está no híbrido. Muitos estão no online, isso vai nos isolar. E a gente tá, gente, essa é a verdade, nós estamos envelhecendo. Eu comecei a fazer live em 2019. Já passaram 5 anos na minha vida que eu tô aqui com vocês fazendo live. Olha só, a gente tá envelhecendo, a população tá envelhecendo. Por que que os governos, né, porque se você é mais antenado, por que que se discute previdência, né? Por que que tem se falado tanto da previdência? Porque a gente vai ter uma inversão de pirâmide. O que que isso significa? Que os jovens serão muito menores do que os velhos. Então, não tem como 10 pessoas contribuir para que 90 fiquem vivendo. Isso vai ser um problema daqui a alguns anos nos governos. Quem acompanha vê isso. Por quê? Porque a gente está envelhecendo. E aí você tem essa série de coisas e nós estamos vivendo sós. Nós estamos vivendo, nos sentindo sós, ou em relacionamentos que nós não sentimos que a gente faz parte, ou numa família que a gente põe máscara para estar lá porque a gente não consegue ser a gente mesmo, ou num trabalho. Eu lembro uma vez estava aqui em casa, tinha umas amigas da minha esposa, aí uma amiga dela virou e falou assim: eu vivo tanto um personagem no meu trabalho que às vezes eu tenho medo de confundir ele com a minha vida. Olha só, a gente tem vivido tantos personagens e isso faz a gente viver nessa profunda solidão. Quando eu tô com outro, eu tô só. Quando eu tô só, eu tô num vazio, num buraco, num lugar escuro e negro. E isso tem nos afetado. Isso nos leva aos jogos, isso nos leva aos vícios online, isso nos levam a cheirar cocaína para suportar nossa vida, isso nos leva a vícios. Isso está gerando consequências graves. O quê? A solidão. Por quê? Por que que isso nos leva a esses vícios e essas outras coisas que eu estou te dizendo? Porque a gente fica tentando fugir da solidão. E essas são as fugas que a gente tem. A gente fica 3 horas no TikTok. O que está acontecendo? Aonde que estão as nossas conexões? Por isso, somos hoje um dos países mais ansiosos do mundo. Estamos falando da realidade do Brasil. Ok? Olha só, acho que eu já te contextualizei um pouco aí, né, do que é a solidão. Não sei se você já sentiu. Acho difícil você não ter sentido, que eu acho que isso aqui, diante de uma rejeição, diante de um término, aquela sensação profunda de solidão. Acho que todo mundo já experimentou isso pelo menos uma vez na vida. Se você não experimentou, não fique muito preocupado que você vai viver, tá? Pelo menos uma vez na vida você vai viver isso aqui. Se não, muitas vezes na vida. Olha só, que nós estamos sós muitas vezes, isso é um fato. Mas o que a gente faz para esse viver a solidão não se torne algo que prejudique a minha saúde mental? Como viver esses momentos ou como escapar desses momentos para que isso não consuma tempo da minha vida? É isso que eu quero começar finalizando com vocês. Começar do meio para o final para a gente finalizar isso aqui. Como que a gente sai disso? Então, olha só. Quero falar dessas 3 partes aqui novamente. Olha só. Nessa solidão social, que é o nosso isolamento social. Então, eu sempre fui muito agitada, sempre trabalhei muito e tal. Quando veio a pandemia, eu fiquei desesperada. Gente, na primeira semana eu tava tranquila. Tipo, ai, nossa, tava precisando de uma semana de folga. Não imaginei que o negócio seria o que foi. Na segunda semana eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, não, mas peraí, mas não vai voltar? Mas vai voltar? Mas vai voltar quando?
E aí uma amiga minha virou pra mim e falou assim, Adriana, não vai voltar. Ela falou, presta atenção, não vai voltar. Quando ela falou, não vai voltar, eu entrei numa ansiedade louca. Como assim? Como assim não vai voltar? E aí, passada a ansiedade louca, que eu acho que todo mundo viveu um pouco dela, passada a ansiedade louca veio a solidão. Veio o estar só. Algumas pessoas enlouqueceram, a gente teve aumento de depressão, a gente teve aumento de ansiedade. Só que nesse estar só, muitas pessoas se descobriram também. Se descobriram introvertidos, se descobriram que aquela agenda social que eles tinham não faziam tanto sentido. E aí quando a gente volta muito mais querendo se relacionar com os cachorros do que com as pessoas. Gente, às vezes eu brinco com a minha esposa, eu falo, põe uma foto minha aqui, 10 likes. Põe uma foto minha com a minha esposa, 20 likes. Põe uma foto do meu cachorro, 100 likes. É assim que funciona. Olha só, a gente... Ah, legal. Você tem um relacionamento? Nossa, olha só. Você é uma pessoa que venceu socialmente. Olha como que isso é importante. Você tem animal? Pronto, fechou. Não precisa de mais nada. E nesse processo, nessa troca, a gente tem os memes, né? A troca dos filhos pelos pets. Nessa troca que a gente faz, essa troca nos leva para uma solidão social. Eu fui uma das pessoas que eu descobri que de fato eu precisava de pouco contato social. Teve um momento na pandemia que eu achei que a minha vida estava quase perfeita. Teve um momento que eu pensei, nossa, que delícia. Tá uma delícia aqui. A pandemia acabou. O que aconteceu? Qual foi a queixa que começou a acontecer? Ansiedade social. Como que eu volto? Mas o que eu falo? Mas eu não quero mais aquilo ali, não faz mais sentido mais aquilo ali. E aí a gente vem para essa vida, a gente sai todo mundo da toca. Muitas pessoas com dificuldade de voltar para essa vida em comunidade. A gente, ao longo da vida, vai perdendo amigos, né? A vida vai mudando, as coisas vão mudando. E a gente chega numa vida adulta, às vezes depois de um divórcio, às vezes num término de relacionamento, a gente já não tem muitos amigos, a gente já não sabe mais fazer amigos e a gente cai nessa solidão social. Aí a gente acaba indo buscar sexo, o sexo não preenche, por quê? Porque o que você está buscando não é sexo, o que você está buscando é preenchimento social. Ok? Você está buscando sair desse vazio social. Como que você combate isso? Você precisa de uma vida de comunidade. Então, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu falo isso para alguns dos meus pacientes que são os mais resistentes à vida comunitária. Eu explico o seguinte. Nós somos um indivíduo biopsico, sócio espiritual. É assim que a psicologia tem nos visto hoje. Isso significa que eu tenho necessidades biológicas, eu preciso dormir, eu preciso comer, preciso cuidar do meu corpo, né? Eu tenho necessidade de sexo, uma necessidade biológica. Eu tenho necessidades psicológicas, eu tenho necessidade de afeto, eu tenho necessidade de atenção, eu tenho necessidade de amor, eu tenho necessidade de cuidado, de segurança, eu tenho necessidades psicológicas. Eu tenho necessidades sociais. Olha só, eu tenho necessidades sociais. O que muda? Existem pessoas que precisam de mais social. Então, os extrovertidos, eles ficam felizes quando eles sabem que todos os amigos vão para a festa. Então, eles ficam doidos para encontrar todo mundo. Eles querem ver todo mundo. Se eles pudessem, cada almoço eles convidavam todo mundo na casa deles. Por quê? Porque eles precisam muito do contato social. Os introvertidos, que são talvez os que mais se beneficiaram na pandemia, vamos dizer assim, e se perceberam nessa sociedade, a necessidade social do introvertido, ele é menor. O que significa na prática? Que ele vai para festa e se tiver 6 pessoas no rolê, vai estar legal para ele. E que se o som estiver mais baixo para ele conseguir conversar, ele vai aproveitar mais aquela noite. E se ele viu os amigos dele essa semana, ele pode ficar 15 dias sem ver, ele não tem mais necessidade que isso. Os introvertidos, eles têm uma necessidade social menor. Isso, qual que é o problema disso, né? Pensando nessa solidão social. Como os extrovertidos, e é o nosso padrão social mais valorizado, né?
eles voltam com tudo, os introvertidos começam quase a desenvolver fobia social. Vale a pena voltar? Eu não quero voltar. E aí a gente vê os polos. Eu acho que esse é o grande problema. A solidão social, né? Às vezes o extrovertido, ele escapa dela, porque ele está sempre tão ocupado, a agenda social é tão cheia, é tão intensa, que é um dia um almoço, não sei o quê. A pessoa vai chegando no final do ano, ela vai ficando desesperada, porque ela tem tanto evento que ela tem que ir em dezembro, que é enlouquecedor. Em contrapartida, os introvertidos muitas vezes caem no isolamento social sem entender que a troca com o outro também é importante, só não vai ser na mesma intensidade. Só que a gente precisa combater um pouco disso. Como que a gente faz isso? Identifique qual que é o seu grau de necessidade social. Eu preciso de mais contato social? Não, não preciso de tanto. Ok, eu preciso de um pouco menos. Mas é importante você ter contato social. Hoje eu fiquei pensando, né? Tava pensando sobre essa live. Eu voltei para terapia há uns meses. E eu saí da terapia assim, nossa, preciso falar com uma amiga minha. Aí, quando eu consegui parar, mandei uma mensagem para ela. Falei, nossa, acabei de sair da terapia, tomei uma na cabeça tão forte. Aí, falei, a gente riu assim. Ela falou, cada um com o terapeuta que merece, não sei o que. Aí me zoou. E eu pensei, nossa, eu desejo que todo mundo tenha um amigo que você tenha vontade de mandar mensagem para ele quando você sai da terapia. São essas relações, elas vão ser muitas. Olha só, além disso, a gente começa a entrar o quê? Na solidão emocional. Porque às vezes nós estamos ocupados com o nosso trabalho, ocupados com os nossos amigos, com a nossa agenda corrida, nós estamos ocupados, mas nós estamos nos sentindo sozinhos. Por quê? Porque também não é a quantidade de pessoas que você se relaciona, mas a qualidade da conexão que você tem com esse outro. Aí eu conversei com essa amiga minha, mandei mensagem, isso aqui. Aí eu falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela falou, o que foi? Eu falei, o que você acha da solidão? Ela falou, como assim? Eu falei, o que você acha? Eu falei, você acha que a solidão é inerente ao ser humano? Você acha que não tem como a gente... A solidão é sempre dolorosa? Aí comecei a fazer um monte de perguntas. Ela falou, peraí que eu vou pensar. Aí conversamos um pouco. Ela falou, tô pensando, por que você tá falando isso? Não sei o quê. Conversamos. Ela me mandou um artigo sobre aquilo, sobre o assunto. Olha só, talvez você não precise de 50 relacionamentos, mas precisa de relacionamento que tenham trocas significativas. A solidão, o Ingo vai falar um pouco sobre isso. A solidão não é necessariamente uma ausência de companhia. Você pode ter companhia e se sentir assim. A solidão é a nossa incapacidade, muitas vezes, quando nós estamos com o outro, de expressar o que realmente importa. Então, nós nos casamos com pessoas que nós não conseguimos falar para aquela pessoa o que eu gosto, o que eu não gosto no sexo. Nós nos vivemos em família sem que aquela família saiba do teu diagnóstico, porque você não pode contar, porque você sabe que eles são preconceituosos. A gente vive em contextos que os nossos pais nos amam e a nossa família nos ama incondicionalmente, até a gente decidir contar que a gente é trans. Aí o amor muda. Por quê? Porque a gente está rodeado de pessoas desde a hora que a gente nasce e nem todas são conexões significativas e profundas. Isso vai gerar um buraco emocional em nós. Parte de combater a solidão a ponto disso não nos fazer mal eu preciso ter um ciclo de amigos e eu preciso ter um grupo que talvez não vai ser todo mundo, mas eu preciso ter um grupo de pessoas que eu posso chamar de meu, que eu sou eu, que é significativo, que é profundo. Eu fiquei brincando, depois eu fiquei pensando, eu falei, acho que eu sou meio estranha mesmo. Fiquei pensando, quem manda mensagem para um amigo no meio da tarde e fala, o que você acha que é a solidão? Meus amigos sabem que eu sou estranha. Olha só, eu tenho uma necessidade de conexão. A gente precisa entender o que a gente precisa.
até para a gente conseguir verbalizar para o outro o que a gente precisa. Então, esses são os dois lugares importantes para a gente combater. Tem um outro lugar que é um lugar seu. Não sei se você assistiu, eu recomendo, 100 Anos de Solidão no Netflix. Tem um livro também, a série é baseada no livro, e a série vai mostrar 5 gerações de uma mesma família, e para mim é muito interessante porque, assim, muitas coisas acontecem, mas vou te falar o que fica para mim muito, né? A solidão, né? Os momentos da vida que você tem. Você tá casada, você tem filhos, você tem uma vida em comunidade, mas que você senta na sua cama e você chora e tudo que você queria que tivesse um adulto ali que pudesse cuidar de você naquele dia, né? Eu acho que todo adulto já desejou em algum momento que simplesmente alguém pudesse cuidar dele e ele pudesse aquele dia não fazer nada. E tem uma solidão, né? Que é essa solidão da vida, que é a hora que é você e você. Posso te dizer uma coisa, assim, pelo que eu já vi, um pouco do que eu já vi, da queixa do não tenho amigos, da queixa do tenho pouca conexão emocional e da queixa tô vivendo uma vida eu comigo mesmo. Dessas 3 queixas, o buraco fica pesado na solidão da vida, na solidão que é você e você, nas crises que você tem, que você não consegue verbalizar isso para ninguém, né? Nos momentos que você se vê preso nas noites frias e escuras da vida porque elas vêm e você se sente completamente desamparado e você se sente completamente vazio e você não sabe como aquele dia vai terminar, você não tem nem vontade que aquele dia termine, você só quer encerrar aquilo de qualquer jeito e nesse dia que ele vai acontecer muitas vezes na nossa vida, você precisa saber como que vai ser a sua relação com você. Para que esses momentos sejam menos dolorosos, se isso é possível, você precisa ter uma boa relação com você, né? O que nós fazemos quando nós estamos sós? Qual a história que nós contamos pra gente quando nós ouvimos dos nossos parceiros, do nosso namorado, que ele não quer mais estar com a gente? Ou quando o nosso ficante não dá mais certo? Diante das nossas frustrações, que a gente se vê frustrado e que a gente se vê sozinho, o que a gente fala? A gente se acolhe, a gente se incentiva, a gente acredita na gente, a gente se recolhe, vai cuidar, ou a gente se torna o nosso pior inimigo? Eu tenho falado um pouco disso com alguns pacientes meus, eu falo, olha só, a vida, ela bate muito na gente. Esses dias eu até falei isso com uma paciente minha. Eu falei, me conta em que momento da sua vida que a vida parou de te bater. Porque começou na sua infância. Te bateu na infância, te bateu na adolescência. Tá te batendo até agora. Aí ela falou, Eu falei, aí, além de uma vida te batendo, você se bate também. Tem um lugar dessa solidão que é parte da vida, que é o momento da decisão que você tá ali, você com você, e que você já ouviu 50 mil pessoas ou que você não ouviu ninguém, porque você sabe que no final das contas você vai ter que arcar com aquilo, que essa solidão ser mais ou menos dolorosa depende dessa relação que eu tenho comigo. Nós estamos intolerantes, nós não temos paciências com o outro, nós não conseguimos verbalizar para as pessoas quem nós somos, o que nós gostamos ou o que nós não gostamos, e a gente está vivendo essa vida nessa profunda solidão. Solidão dentro das relações, solidão fora das relações. Esse é o ponto. O que eu faço, né? Então, fazer amigos, ter uma vida em comunidade, aumentar sua tolerância a pessoas diferentes, tudo isso vai te ajudar a escapar dessa solidão. Desenvolver um relacionamento melhor com você também vai te ajudar a escapar um pouco disso. O que você precisa entender? Primeiro, que faz parte. Eu vejo que momentos ruins das nossas vidas, que seja o tempo da solidão, que seja um tempo de ansiedade, que seja um momento de luto por uma perda, essas noites escuras que nos atravessam, quando elas chegam, a gente acha que a nossa vida acabou. E a gente
perde a dimensão que aquilo é um momento da nossa vida, que aquilo faz parte da vida. E que aquilo faz parte da vida como as outras coisas também. Então, se teve luto, esse ano teve luto, esse ano teve a perda, esse ano teve uma descoberta sexual, esse ano teve uma abertura para mim, a espiritualidade que eu nunca tinha vivido. Faz parte, né? Ora eu tô aqui, ora eu tô ali. A solidão faz parte. Vai ter momentos que você vai se sentir maravilhosamente bem acompanhado e talvez profundamente conectado às pessoas. E vão ter momentos, sim, que vão ser momentos difíceis, que vai ser você e você, e eles vão passar, como outros momentos passam também. Se permita esses momentos até, né? A vida ocupada demais, ela nos tira dessa solidão da vida, aparentemente, e às vezes a gente é jogado para ela de uma maneira muito abrupta. Então, se permita estar só também. Eu quero te indicar um livro, depois eu posto aqui, que é O Caminho do Artista. Se você de fato quer, assim, eu gostaria de tentar ter um relacionamento melhor comigo, né? Conseguir me acolher, conseguir estar mais comigo, esse é um livro para você ler, O Caminho do Artista. Uma das coisas que é muito interessante nesse livro é que ele passa uma tarefa que é a tarefa de você levar você para passear, você levar você para fazer alguma coisa. A gente fica nos polos, ou uma agenda, uma vida agitada demais, uma agenda corrida demais, ou a gente vem para as rupturas da vida. Que eu tô no trabalho, eu sou uma pessoa, eu saio do trabalho, eu desligo aquilo, eu vou para aquele outro lugar, aí naquele grupo de amigos eu sou uma pessoa, aí no outro eu sou uma outra pessoa. A gente vive ou essas rupturas o tempo todo, emocionais na nossa vida, ou a gente vive nessa vida agitada que nos tira dessa solidão, desse vazio, e a gente nunca vai nele. A gente nunca entende o que é ele, a gente nunca consegue entender por que eu me sinto tão angustiada quando eu fico aqui sozinha. O que isso diz de mim? O que eu acredito sobre isso? A solidão é um lugar também que vai te promover autoconhecimento, tá? Então, vão ter momentos que elas vão vir. Aproveita, faz parte da nossa vida isso aqui. Se permita a conexão. Olha só, que nós estamos numa epidemia de solidão, a gente já está sabendo. Que os números aumentam, isso a gente já está sabendo. Que isso faz mal à nossa saúde também. Estamos numa cultura individualista? Sim. Então, tem tudo aqui para dar errado. E para a gente ir para um caminho aí a longo prazo de estarmos cada vez mais sós e disso se tornando um problema cada vez maior. Por quê? O que está faltando? Conexão. Tá faltando conexão. Não sei nem como dizer isso em outras palavras, a não ser dizer isso exatamente como eu estou dizendo. Por que está faltando conexão? Porque nós não sabemos, nós continuamos sem saber como nos vulnerabilizar. Nós ainda esperamos que o outro faça, o outro demande, o outro fale. A gente quer que o outro nos dê prova para eu colocar o pé. A gente tá nesse mundo de muita ansiedade que a gente quer ter sempre muita certeza antes de caminhar. Não tem certeza. É uma maluquice a gente pedir algumas coisas que a gente pede para as pessoas e para a vida. A vida é instável mesmo. A pessoa pode te dar aquele dia. E é difícil lidar com isso, né? Com essa impermanência, efetivamente. E a gente não se vulnerabiliza. Porque o que é se vulnerabilizar, né? O que é a conexão? Você já estava falando com um paciente meu. Eu falei, olha, eu tenho vivido coisas muito legais dentro do meu casamento. Estava falando com ele sobre isso. E uma das coisas que eu acho, que eu percebo que eu tenho conseguido viver no meu casamento, é que eu consigo ser eu. Mas eu falei, ano passado eu viajei, a gente viajou para Atacama. Ficamos 8 dias no Atacama. Quando estava terminando a viagem, minha esposa virou para mim e falou assim, você é meio diferente mesmo. Aí eu ri na hora, eu falei, por quê? O que tem que eu sou diferente? Ela falou, nossa, essa semana teve dia que você acordou animada para conversar e que você falou sem parar o dia todo. Teve dia que você estava monossilábica e tudo isso em uma semana você teve algumas mudanças assim.
Aí eu ri, eu falei, realmente aconteceu. Aí eu falei, sabe o que que é? Porque eu me permiti ser eu, porque eu posso ser eu quando eu tô com você. Aí eu tava conversando com esse paciente meu, eu falei, às vezes a gente tá aqui em casa, ou eu ou ela, às vezes a gente fala, olha só, hoje eu não tô muito afim de conversar não. Hoje eu tô querendo ficar mais calada. Ah, tá bom. Deixa eu cuidar da minha vida. Deixa eu entrar no meu Instagram, deixa eu fazer minhas coisas, deixa eu ler meu livro, deixa eu ouvir minha música, deixa ela fazer as coisas dela. A gente vive, às vezes, casamento que você fica trancado com uma pessoa dentro da sua casa e você não consegue ser você. Você não consegue falar pro seu parceiro, olha só, hoje eu não tô com vontade de falar, sem que isso se torne um grande problema ou uma grande DR. Por quê? Tá faltando conexão. Tá faltando eu falar, olha só, isso aqui é importante pra mim. Olha só, isso aqui, ó, isso aqui me magoa. E aí tá nos faltando coragem para viver a nossa vida. Tá nos faltando coragem para criar conexão. Tá nos faltando coragem para ser a primeira pessoa a dizer eu te amo. E olha que interessante, não tem como você ter coragem sem vulnerabilidade. Porque a coragem, ela exige que você, né, essa é uma ideia da Brené Brown, a coragem exige de você que você se mostre ao outro sem saber o resultado. Quando você está saindo com alguém e você é o primeiro a falar eu te amo e a pessoa fala muito obrigada, eu gosto muito de você. Ou quando você está num relacionamento que você tem coragem de dizer não tá legal para mim, mas eu quero que esteja, me ajuda. Sem saber. Eu estava lendo um livro, recomendo, tá? Tô quase terminando. A Cura de Schopenhauer. A Cura de Schopenhauer. E ele fala uma coisa que eu acho que faz sentido nisso aqui, que ele fala isso, né? Ele fala, quando você se abre pro outro, quando eu digo pro outro, aí ele tá num grupo, o livro é um terapeuta, e ele tá atendendo um grupo, e chega um dia que uma pessoa fala, eu queria falar uma coisa que eu nunca tive coragem de dizer. E o pessoal fala, o que foi? E ele fala, eu sou alcoolista, e eu bebo todos os dias. E aí cria um alvoroço no grupo, porque uma das coisas que é falada é, como que você nunca contou pra gente? Como que você está aqui há 2 anos, frequentando esse grupo todas as semanas, e como que você não falou pra gente? E aí o terapeuta faz uma intervenção, e ele fala, eu tinha medo de me sentir julgado. Como que eu conto pro meu marido que eu sou uma alcoolista? Ele vai ficar? Ele vai embora? Como que eu abro para minha esposa que eu tenho um problema com jogo? Como que eu abro para minha família que eu tô viciada em pornografia? Como que eu falo pro outro quem eu sou? Como que eu mostro pro outro quem eu sou? Sem saber se esse outro vai ou não. Como que eu falo para ele que eu tenho necessidade de ficar sozinha e que eu não tenho problema nenhum em dormir, mas no outro dia eu prefiro almoçar sozinha, se for o caso? Como que eu faço isso? Sem isso se tornar um grande problema. A gente não tem como saber. Por isso que exige coragem. O ponto é, viver as nossas relações na superficialidade que nós temos vivido tem nos levado a estados profundos de solidão. Por isso que você precisa de coragem, de vulnerabilidade, para você começar a escapar de solidão, para você começar a criar conexões mais verdadeiras e mais intensas.